Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo. Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 7b até o 15. Na verdade, esse Evangelho, o início dele era para ser lido, proclamado ontem, mas como foi festa da Anunciação do Senhor, o Evangelho foi mudado. Mas o que é que está acontecendo aqui nesse diálogo de Jesus com Nicodemos? Nicodemos foi à noite procurar Jesus e, na verdade, ele foi à noite porque ele, sendo um fariseu, ele não poderia se encontrar com Jesus à vista de todos, porque ele era um fariseu. Ele era um fariseu diferente, um fariseu que amava, que gostava de Jesus. Então ele foi à noite, e aí Jesus falou com Nicodemos a respeito do batismo, que é preciso nascer do alto. E para nascer do alto, é preciso que a pessoa ela passe pela água, para que haja um novo nascimento. Aí Jesus disse para ele que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus, não estará no reino de Deus, não viverá no reino de Deus. Em outras palavras, para nós entendermos melhor, o que Jesus está dizendo é: quem não batiza, quem não é batizado, não se salva. Para entrar no céu, é preciso ser batizado. Então, aqueles que ouviram falar de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram atingidos pela pregação dos apóstolos, aqueles que foram atingidos pela pregação da igreja, eles precisarão crer em Jesus e ser batizado. É por isso que no Sábado Santo, em alguns lugares, e nem todos, houve o batismo dos catecúmenos, ou seja, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles rapazes e aquelas moças que passaram por um período ali de preparação catequética e no dia do Sábado Santo eles foram batizados. Ou seja, eles renunciaram ao demônio, ao pecado, às falsas religiões, e a partir daquele momento, a partir da renúncia, eles creem, faz a profissão de fé em nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, eles rezam
a profissão de fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica e assim por diante. Professando a fé no verdadeiro Deus e na verdadeira igreja. E crendo em um só batismo. E aí eles nascem. A recompensa de tudo isso do batismo é tornar-se filho de Deus, adotivo por meio de Jesus Cristo, filho da igreja, e ganhar como recompensa o céu, a visão beatífica. Se as pessoas elas não são batizadas, elas não vão se tornar filho de Deus. Não se tornando filho de Deus, não terão os sacramentos nos santificam, não poderão então receber a Eucaristia, não poderão receber o sacramento da penitência, a unção dos enfermos, e assim por diante. Não terão aqueles que iriam ou irão se casar, não se casariam, não poderiam se casar por não ter sido batizados. Então o batismo é a essência da nossa vida. É preciso nascer de novo, tanto que no Sábado Santo todos os católicos fizeram a renovação do batismo, que é tão necessário para a nossa vida. Então, nesse diálogo que Jesus estava tendo com Nicodemos não estava entendendo nada do que Jesus falou. Tanto que quando Jesus diz assim, aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus, Nicodemos estava achando que a pessoa tinha que entrar na barriga da mãe para nascer de novo. Aí Jesus diz, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que aqueles que não nascer do alto, do Espírito, aquele que não passar pela água, não verá o reino de Deus. Por exemplo, você hoje é católico porque você foi batizado. Se você não fosse batizado, você não seria católico. E é interessante que hoje, nós estamos em 2024, ainda tem pessoas adultas que não foram batizadas. Umas por ignorância do próprio protestantismo, que diz que para ser batizado tem que crescer primeiro para depois a pessoa tomar a decisão. E isso não é ensinamento da Igreja Católica, pelo contrário, a Igreja Católica já convida os pais a batizarem os seus filhos quando criança. E aí nós vemos na vida dos santos tantas pessoas que foram batizados, tantos santos que às vezes o parto foi ali normal, deu à luz de manhã, de tarde já estava na pia batismal, já recebendo o batismo, que é tão necessário. Mas os protestantes, infelizmente, partiram com essa ideia de dizer que tem que esperar crescer para batizar. Imagina, a pessoa vai e morre antes. Como é que vai ser? Se ela morrer antes. Mas existem também pais católicos com essa mentalidade. São católicos, dizem que são católicos, mas a mentalidade deles é uma mentalidade protestantizada. E aí eles não batizam os filhos, estão esperando os filhos crescerem. E se os filhos morrerem antes? É o que eu acabei de dizer. Então o batismo é necessário. Quando Jesus envia os apóstolos, ele deixa isso bem claro. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Aqui nós estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Mas já no Evangelho de São Mateus, bem no final, ali, no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim, ide e batizai-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. O batismo é necessário. É preciso que todos nós sejamos batizados para ganharmos o reino dos céus. E aí, no evangelho de hoje, que é a continuação de tudo isso, dessa introdução que eu acabei dando para vocês, no final Jesus disse: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, porque aquela serpente que foi erguida lá no deserto, está em Números capítulo 21, você pode ver lá, as serpentes do deserto estavam matando o povo judeu, porque eles estavam murmurando demais. Aí eles recorrem a Moisés, e Moisés intercede, aí Deus diz para que eles fizessem uma serpente de bronze, colocassem numa haste e erguessem, e todos aqueles que olhassem para a serpente seriam curados. Aí agora, Jesus está dizendo que aquela serpente que foi erguida no deserto é uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora Jesus diz, do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. A sexta-feira da paixão, meus irmãos, teve como objetivo isso. Jesus foi erguido, levantado. E ali ele se colocou na atitude de intercessor. Aí ele intercede ao Pai. A intercessão de Jesus passa pelo sofrimento, pelo sacrifício, por aquele momento em que ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Naquele momento Jesus estava tomando toda a maldição que pesava sobre todos nós, o pecado que estava sobre nós, o pecado lá de Adão e Eva, o pecado original, aquele momento em que nós herdamos o pecado de Adão e Eva, o pecado original. Naquele momento Jesus tomou sobre si toda a maldição, todo o pecado sobre si. E aí ele se torna maldição para que nós sejamos abençoados. Para que haja agora a reconciliação entre nós e Deus e entre Deus e nós. Que coisa linda, meus irmãos. E aí Jesus, ele dá o último suspiro e naquele último suspiro ele entrega o Espírito e aí nos salva. Só que Jesus salvou todos, desde Adão e Eva até o último que estará aqui na terra quando Jesus ele vier na sua glória, a última pessoa que nascer. Todos foram resgatados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A porta do inferno fechou-se e a porta do céu se abriu. A oportunidade de nós entrarmos no céu. Agora nós poderemos conviver com nosso Senhor. Por isso que no batismo nós morremos com Cristo no batismo, somos sepultados com Ele e aí nós ressuscitamos com Ele também. Foi isso que aconteceu no dia do meu batismo e no dia do seu batismo também. Só que aqui tem uma coisa importante que nós não podemos deixar passar. Jesus está dizendo o seguinte, que assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Agora veja, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então, todos nós fomos salvos. Mas,
para que a salvação ela produza efeito na minha vida e na sua vida, é preciso que nós creiamos em nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, a partir do momento que nós cremos, nós somos batizados. E aí passamos a pertencer à única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim nós passamos a fazer parte dos eleitos, daqueles que estão passando um tempo aqui na terra para depois ir desfrutar da vida eterna no céu. Mas se a pessoa não crê em nosso Senhor, se ela não for batizada, se ela não desfrutar dos sacramentos, ela não se salvará. Como eu costumo dizer para as pessoas, a salvação que Deus nos deu está em nossas mãos. Olhe para as suas mãos. Está aí, a salvação está aí. Aquela que aqui é uma metáfora para nós entendermos assim, quem decide somos nós, se nós queremos ou não. Nesses últimos tempos eu tenho meditado muito e tenho, assim como sacerdote, eu tenho me preocupado muito com esses jovens que, levado aí por um modismo e também por uma convicção deles, eles têm negado o batismo. Olha, a marca do batismo é um selo que é nos dado que não é retirado nunca, mesmo que eu renuncie ao batismo, mas a marca de batizado, de cristão, ela está lá, ela não se apaga. É uma marca que não vai desaparecer nunca. Mas eu posso, poderia acontecer, eu posso não, né? Poderia acontecer de eu renunciar ao batismo? Poderia. Renunciaria ao batismo, mas continuaria sendo cristão, porque não tem jeito. Então, hoje em dia, nós vemos jovens que estão renunciando ao batismo, influenciados pelas faculdades, pelas escolas, infelizmente professores que dizem que Deus não existe, aí começam a falar coisas relacionadas à Igreja Católica que não tem fundamento histórico, e quando falam, tem sempre ideologias por trás, porque na verdade querem transformar os nossos jovens em ateus, e eles têm conseguido isso. E aí tem muitos jovens, adultos também, pessoas já maduras, que estão renunciando ao batismo. Meus irmãos, quando uma pessoa renuncia ao batismo, embora eu tenha dito que uma vez batizado é batizado para sempre, mas quando se renuncia, ela nega o batismo, essa pessoa ela não vai se salvar, embora esteja batizado. Ou seja, existem pagãos no inferno, como existem cristãos no inferno. Então imagina esses homens, essas mulheres que estão fazendo esse tipo de renúncia e estão renunciando para servir a Satanás. Imagina, no dia do nosso batismo, nós renunciamos a Satanás e passamos a crer em Jesus Cristo, passamos a crer na Santíssima Trindade, passamos a pertencer à Santíssima Trindade. Agora eles estão fazendo o contrário. Católicos, cristãos, estão renunciando ao batismo, ou seja, estão renunciando a Jesus Cristo, estão renunciando à Santíssima Trindade para pertencer ao diabo. Então isso é preocupante. Assim como é preocupante um ateu, um pagão que não se converte e não quer se converter, é preocupante um católico que renuncia. É preocupante. Por isso a necessidade de nós rezarmos. Estamos nesse tempo pascal. Rezemos, meus irmãos. Nos apliquemos em rezar
Primeiramente pela conversão dos que não foram batizados, para que eles possam crer em Jesus e serem batizados. E vamos rezar por aqueles que são católicos, são cristãos e estão negando o batismo. Estão se tornando pagãos, embora sejam pagãos católicos. Dá para entender, né? Uma vez que a marca ela não desaparece, então ele se torna um pagão por escolha, embora ele seja católico. E aí é o que Jesus está dizendo no Evangelho. Que a serpente no deserto, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então significa que aqueles que não crerem não terão a vida eterna. Que Deus nos conceda primeiro a graça de nós sermos fiéis e nunca renunciarmos a Jesus Cristo, ao batismo e à Igreja Católica. E rezemos por aqueles que estão renunciando e aqueles que não querem saber de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus somos batizados.